Olá pessoal, então hoje vamos ver o assunto relógio comparador em metrologia. Vou mostrar alguns exemplos, alguns detalhes quanto à sua conservação, seu manuseio e para que servem esses relógios aí. Ao final da teoria, vou mostrar um exercício e vou deixar um exercício proposto para vocês me entregarem. E lá vou colocar o roteirinho, como já é de costume. Vou também deixar um vídeo para quem quiser entender melhor como que funciona esse relógio comparador. E qualquer dúvida a gente vai conversando via e-mail. Então, vamos pensar primeiro, para que serve então o relógio comparador? Ele vem do princípio da medição indireta, que é medir uma grandeza de uma peça, por comparação, e de forma a determinar a diferença da grandeza existente entre ela e um padrão de dimensão pré-determinado. Então aqui está que a dimensão da peça é igual à dimensão do padrão que se quer, mais ou menos a diferença que se constata nessa medição indireta. Então aqui um exemplo do relógio comparador propriamente dito. É um instrumento de medição por comparação dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Então aqui está a ponta de contato, você tem um fuso, tem um canhão, você tem então um mostrador, e aqui você tem escala no mostrador. Esses amarelinhos são limites de tolerância, quando você tem a percepção já que a medida é mais ou menos de tanto a tanto, você consegue colocar um limitador para que aqueles que estejam fora e encostem no limitador já é uma peça refugada, por exemplo, não conforme. Temos os contadores de voltas, que quando esse ponteiro dá uma volta, o contador atua mostrando que mais de uma volta foi dada. Temos aqui a capa do fuso, o fuso, parafuso de fixação, os ponteiros, o aro em si e o mostrador. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão em si movimentar o ponteiro lá no mostrador. O importante saber agora é o seguinte: quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário, no sentido do nosso relógio, a diferença em si é positiva. Tá? Isso vai significar que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Agora, se o ponteiro girar no sentido anti-horário, aqui no sentido horário, no sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida. Aqui já um exemplo do relógio comparador, só que neste caso ele apresenta-se na forma aí vertical, onde está a ponta de contato dele. Aqui alguns exemplos de relógio comparador em que você pode usar alguns acessórios. Esses acessórios, por exemplo, têm a finalidade de possibilitar o controle em série de peças, com medições especiais de superfície, profundidade, espessura e chapas. Então a figura aqui mostra um medidor, por exemplo, de profundidade, onde você consegue ampliar a haste de medição, a haste contato, e também um medidor de espessura de chapas, que tem todo esse suporte. Um outro relógio comparador, também chamado de súbito, ele faz uma comparação de diâmetros, por exemplo, internos. Através do dispositivo ele consegue transmitir esse valor interno para o mostrador. E uma das vantagens desse emprego é a
constatação também de forma rápida e em qualquer ponto que se queira é essa dimensão de diâmetro ou de defeitos, como conicidade, ovalização, entre outros. Então ele consiste basicamente em um mecanismo que vai transformar o deslocamento radial, que está sendo medido ali, né, da ponta, né, de contato, para o relógio comparador. E assim conseguir fazer então a leitura que se precisa. Aqui um exemplo de relógio comparador eletrônico. Então ele possibilita uma leitura rápida, indicando instantaneamente a medida, né, no display, em milímetros, por exemplo, com conversão para polegada, zeragem em qualquer ponto e com saída para microprocessador estatístico. Então está aqui um relógio comparador super avançado para a época, né, porque agora temos novos sistemas interligados, né, com aplicativos que a gente de interesse para registrar, fazer toda uma estatística aí. Então é algum exemplo aí que facilita a medição por comparação. Então agora como é que é então o mecanismo de amplificação? Como que se faz então? Como que se transmite essa medição, essa comparação para o mostrador? Aqui está um exemplo de amplificador por engrenagem. São os mais utilizados, né? Em que uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1 milímetro de ponta de contato. Como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 0,01. Então está aqui um exemplo, né, desse mostrador. Quando ele dá uma volta é como se fosse 1 milímetro de diferença lá na haste. Então esse instrumento é mais comum para comparação. A diferença da grandeza que aciona o ponto de contato são amplificadas de forma mecânica. Você tem um conjunto de engrenagens que vai transmitir essa informação. Então você tem aqui uma espécie de uma cremaleira. Essa cremaleira aí transmite para uma engrenagem, essa engrenagem transmite para o ponteiro e assim aciona o indicador do mostrador. Aqui um exemplo do amplificador por alavanca. Então, o princípio da alavanca aplica-se a aparelhos simples, chamados então indicadores por alavancas, cuja capacidade de medição é limitada para pequena amplitude do sistema, porque você tem aqui a distância entre os chamados cutelos é muito pequena, então ela consegue medir, tem limitações, né, por assim dizer. E a amplificação mista é o resultado da combinação entre alavanca e engrenagem, que permite levar a sensibilidade até 0,001. Então, nesse de alavanca, você pode ter aí a precisão, né, capacidade de medir de 0, mais ou menos 0,06 milímetros e a leitura de até 0,002. Já no anterior, que era o de engrenagem, eu comentei aqui que é 0,01. Então, aquele de alavanca é mais preciso um pouco, né, por devido a ser 0,002 do que o de engrenagem. E os dois combinados, no misto, a gente pode ter aí até 0,01 milímetro ainda de sensibilidade do relógio comparador. Condições de uso então. A verificação de possíveis erros é feita da seguinte maneira. Com auxílio de um suporte do relógio, tomam-se as diversas medidas com blocos padrão. Em seguida, deve-se observar se as medidas obtidas no relógio correspondem a dos blocos. Se encontrados também calibradores específicos para relógios comparadores. Isso na medição. Só que antes de medir, eu tenho que me atentar para alguns pontos. Certificar que o relógio se encontra em boas condições de uso. Então, para isso, antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio, o comparador, ele deve ficar na posição anterior a zero. Porque se você encosta na peça, você nem começou a medir e já alterou a posição do zero. Então, o que tem que ser feito? Colocar o ponteiro um pouco antes do zero
para que consiga fazer uma pequena pressão ao iniciar a medida, uma pré-carga, né, chamada de pré-carga, e assim conseguir ajustar no zero. E o relógio logicamente, tem sempre que estar na posição vertical para que consiga fazer a melhor medição possível. Aqui tem algumas aplicações, como verificação do paralelismo, né? Esse relógio comparador ele caminha por toda a superfície onde se quer medir esse paralelismo. Verificação de excentricidade de peça montada na placa de um torno, por exemplo, se está no centro. E verificação da concentricidade de um eixo. Tem também a verificação de alinhamento das pontas de um torno. Então está aqui caminhando por esse torno. E verificação de superfícies planas, como que ele apresenta, se é uma elevação, se é uma depressão. Lembrando, se é uma elevação, ele anda no sentido horário, ele é positivo. Se é uma depressão, anda no sentido anti-horário, considerada uma medida negativa. Então, os valores positivos e os valores negativos, o símbolo mais ou menos tem que vir no valor na medida, tá ok? Como é que é a conservação? Descer suavemente a ponta de contato sobre a peça, levantar um pouco a ponta de contato ao retirar a peça, evitar choques, arranhões e sujeira, manter o relógio guardado no seu estúdio e os relógios devem ser lubrificados internamente nos mancais das engrenagens. Aqui um relógio com ponta de contato de alavanca ou apalpador também. É um dos relógios mais versáteis que se usa, né, na mecânica. Seu corpo monobloco possui 3 guias que facilita a fixação em diversas posições. Existem 2 tipos de relógios apalpadores. Um deles possui reversão automática do movimento na ponta de medição. O outro tem alavanca inversora, o qual seleciona a direção do movimento de medição ascendente ou descendente. E esses mostradores, ele é giratório com resolução de 0,01 mm e de 0,02 mm, ou 0,01 polegada, ou 0,0001 polegada, são alguns exemplos de resolução desse tipo de relógio, chamado de relógio apalpador. Por sua enorme versatilidade, pode ser usado para uma grande variedade de aplicações, tanto na produção como na inspeção final. Exemplos: simplicidade de peças, alinhamento de centrais de peças nas máquinas, paralelismo entre faces, medições internas e medições de detalhes de difícil acesso. Então, tem alguns exemplos de aplicação. Alinhamento de centrais de peças nas máquinas, como alinhar essa peça na própria máquina. Verificação aqui internamente de difícil acesso e paralelismo entre faces também. São alguns exemplos de aplicação. E conservação, parecida como já foi comentado, evitar choques, arranhões e sujeira, guardá-lo em estúdio apropriado, montá-lo rigidamente em seu suporte, descer suavemente a ponta de contato sobre a peça e verificar se o relógio é antimagnético antes de colocá-lo em contato com uma mesa magnética também. Aqui são 2 exemplos de mostradores, tá? E como que a gente determina então a medida desse mostrador? Então a gente observar que está mostrando aqui, e vocês vão depois fazer um exercício parecido. Esse mostrador está fazendo uma medida positiva, porque ele está no sentido horário. Então, por exemplo, eu sei que esse mostrador andou no sentido horário, e aqui o contador, partindo do 4, andou 1,5 volta praticamente. Então aí 1,5. Tá? Só que esse 1,5 eu tenho que somar com o que está aparecendo aqui para mim. Então aqui eu tenho, como ele marcou inteiramente 1 volta, 1,5, só que quanto que é realmente a medida que eu tenho decimal?
Aqui está falando que a resolução de cada indicador aqui é 0,01. Então, se eu somar tudo, eu vou ter 0,55. E como eu dei uma volta, eu vou ter 1,55 milímetros de medição, positivo. Agora aqui, eu vou estar andando no sentido anti-horário. Então a medida aqui é negativa de cara. E partiu-se do 6 além do 4. Então aqui eu tenho 1, 2, quase 3 voltas. Então eu sei que eu passei aqui da metade, né? Então acho que se estiver andando de 0 até esse valor, eu sei que eu vou ter aqui a resolução de 0,001. Então cada marquinha aqui tem 0,001 polegada. E se eu andar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 84. Tá? Tenho 84 de resolução. E como eu dei 2 voltas, então a minha medida aqui, isso aqui está se medindo em 200 no caso, então 0,284 polegadas. Então cada volta que completa é dado o valor de 0,01 e aqui ele andou então 0,284 polegadas, tá?